O coração de Manuela batia tão alto que parecia preencher o elevador inteiro. A bandeja pesava mais do que nunca e cada passo exigia coragem. Só mais alguns metros, pensou. O elevador subiu devagar, e quando as portas se abriram no 10º andar, ela deu um passo à frente e tropeçou. A bandeja escapou das mãos. As xícaras se estilhaçaram no chão de mármore e o café quente se espalhou em todas as direções. A maior parte dele respingou direto no terno cinza impecável do homem que esperava o elevador. Rafael Monteiro, o novo diretor-presidente da Corporação Almeida, olhou para baixo, viu o café escorrendo pelo tecido caro. Depois ergueu os olhos e encontrou o rosto em pânico de uma jovem de cabelos castanhos cacheados e olhos amendoados arregalados de vergonha. O silêncio no corredor foi absoluto. Todos os funcionários presentes prenderam a respiração. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É incrível como as nossas histórias conseguem tocar corações em lugares tão diferentes. Se você acredita que pequenos acidentes podem mudar vidas inteiras, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias de amor inesperado, reviravoltas que aquecem o coração e finais que provam que a vida sempre reserva surpresas para quem acredita na magia dos pequenos momentos. Manuela Ferreira, aos 24 anos, era o tipo de pessoa que todo mundo conhecia pelo nome. Trabalhava como recepcionista na Corporação Almeida há 2 anos, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra gentil para cada pessoa que passava pela recepção principal. Morava sozinha desde que perdeu a mãe no ano passado. Pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho e nunca reclamava. Ela tinha uma teoria. Pequenas gentilezas podiam mudar o dia de qualquer pessoa. Por isso cumprimentava o porteiro todas as manhãs, lembrava do nome dos filhos da moça da limpeza e sempre guardava um doce na gaveta para oferecer a quem parecia estar tendo um dia difícil. Rafael Monteiro, aos 32 anos, havia construído um império a partir do zero. Formado em administração pela melhor universidade do país, formação internacional, currículo impecável. Assumia a direção da Corporação Almeida após uma aquisição estratégica de sua própria empresa. Todos o conheciam pela reputação, exigente, focado, frio. Nunca sorria em reuniões, nunca falava sobre vida pessoal. E agora ele estava ali, no corredor do 10º andar, com café derramado no terno, olhando para a jovem que claramente estava prestes a desmaiar de vergonha. Senhor, eu sinto muito. Manuela gaguejou se abaixando para tentar recolher os cacos. Eu posso pagar a lavanderia. Eu posso... Pare, disse Rafael, e todos esperaram o pior. Mas então aconteceu algo que ninguém, incluindo ele mesmo, esperava. Rafael sorriu. Um sorriso genuíno, quase divertido. Parece que começamos com energia, disse ele, tirando um lenço do bolso para secar o rosto. Manuela o encarou, sem acreditar. Os funcionários ao redor sussurraram entre si. Senhor, qual é o seu nome? Manuela. Manuela Ferreira, senhor. Da recepção. Manuela, ele repetiu, como se estivesse gravando. Não se preocupe com o terno. Acidentes acontecem. E então, para surpresa geral, Rafael se abaixou ao lado dela e começou a ajudar a recolher os cacos. Senhor, não precisa, Manuela protestou. Claro que preciso. Foi comigo que aconteceu, não foi? Quando terminaram de limpar, Rafael se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. Obrigada, ela sussurrou ainda em choque. De nada. E Manuela? Ele pausou antes de entrar no elevador. Da próxima vez, talvez seja melhor usar uma bandeja com alças. Ela riu nervosamente, e por um instante, apenas por um instante, Rafael sentiu algo estranho no peito. Algo que havia esquecido que existia. Nos dias seguintes, a história do café derramado se espalhou pela empresa como fogo. Cada setor tinha sua própria versão. Uns diziam que Manuela tinha sido desastrada demais. Outros que o novo diretor havia sido educado por conveniência. Mas ninguém imaginava que, por trás da frieza habitual,
Rafael Monteiro ainda pensava naquela cena com uma frequência que o irritava. Aquela garota simples, com o uniforme amassado e um olhar gentil, tinha interrompido uma sequência de dias perfeitamente previsíveis. E ele, acostumado a resolver tudo com precisão, não sabia o que fazer com a dúvida que isso causava. A partir daquela manhã, pequenas coincidências começaram a acontecer. Rafael sempre pegava o elevador às 8h30 em ponto. Agora, por algum motivo que ele próprio não admitia, descia alguns minutos depois, às vezes às 8h45, justamente quando Manuela chegava apressada, o cabelo ainda úmido da chuva ou o crachá torto de tanto correr. Outras vezes, surgia na recepção perto do almoço, alegando precisar conferir relatórios de entrega ou conversar com a equipe de segurança. Em todas as ocasiões, o olhar dele a procurava sem pressa, como quem finge estar ali por acaso. Manuela percebeu, mas tentou ignorar. Homens como Rafael Monteiro não se interessavam por mulheres como ela, não daquele jeito. Devia ser apenas cortesia, ou pior, coincidência. Mesmo assim, o coração dela acelerava toda vez que via o reflexo dele nas portas espelhadas do elevador. Numa quinta-feira, enquanto organizava a correspondência, ouviu passos firmes se aproximando. Reconheceu o som do sapato antes mesmo de erguer o olhar. Manuela, posso falar com você um minuto? A voz dele soou calma, mas direta. O coração dela disparou, e por um instante teve certeza de que aquele seria o fim do emprego. Claro, senhor. Notei que você conhece todo mundo aqui pelo nome. Sim, senhor, ela respondeu, sem entender aonde ele queria chegar. Como faz isso? Devem ser mais de 200 funcionários. Manuela piscou, surpresa com a pergunta. Eu presto atenção. Quando alguém me conta sobre a filha que passou no vestibular, ou o pai que está doente, eu anoto. No dia seguinte, pergunto como estão. As pessoas gostam de se sentir lembradas. Rafael a observou por um momento longo. Você anota? É bobagem, eu sei, ela corou. Mas eu tenho uma agenda pequena onde... Não é bobagem, ele a interrompeu. É excepcional. E pela primeira vez, desde que começou a trabalhar ali, Manuela viu Rafael sorrir de verdade. Não o sorriso educado de reuniões, mas algo genuíno, quase admirado. Obrigada, senhor. Rafael. Pode me chamar de Rafael. Ela assentiu, mas sabia que nunca conseguiria. A diferença entre eles era grande demais. No fim de semana, Manuela não conseguiu parar de pensar naquela conversa. Na segunda-feira, chegou mais cedo e encontrou uma surpresa na sua mesa. Uma agenda nova, de couro, com suas iniciais gravadas na capa. O cartão dizia apenas, para que você nunca mais esqueça de ninguém. R.M. Manuela sentiu o peito apertar. Aquilo era demais. Era... Gostou? A voz de Rafael a fez pular. Senhor, Rafael, eu não posso aceitar isso. Por que não? É muito caro, é um agradecimento por me ensinar algo sobre liderança que nenhuma escola de negócios ensina. Ela o encarou confusa. Que eu ensinei? Que liderar não é só dar ordens, é se importar genuinamente com as pessoas. Você faz isso naturalmente. Manuela sentiu as bochechas queimarem. Obrigada. Mas eu realmente não posso. Manuela, ele se aproximou um pouco. Aceita. Por favor. A forma como ele disse, por favor, fez algo estranho no estômago dela. Como se não fosse mais o diretor falando, mas apenas... Rafael. Está bem. Ela sussurrou. Trecho. Nas semanas seguintes, as conversas se tornaram mais frequentes. Rafael aparecia na recepção com desculpas cada vez mais inventivas. Precisava conferir o movimento de visitantes. Queria feedback sobre o novo sistema de segurança. Tinha dúvidas sobre a logística das entregas. Manuela sabia que eram desculpas, mas não conseguia evitar esperar por esses momentos. Rafael era diferente quando estava com ela. Menos formal, mais humano.
Ria das piadas bobas dela, perguntava sobre a mãe, lembrava de detalhes pequenos das conversas anteriores. Um dia, ela estava organizando flores no vaso da recepção quando ele chegou. Elas estavam murchas, ela explicou sem ele perguntar. Comprei outras no caminho. Com o seu dinheiro? Ah, não foi nada. Só uns trocados. Rafael ficou quieto por um momento. Manuela, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, um pouco surpresa. Você sempre tenta deixar tudo mais bonito. As flores, a recepção, até o clima das pessoas. Por quê? Manuela ficou em silêncio por um momento, olhando para o vaso sobre o balcão. Minha mãe sempre dizia que a gente nunca sabe o que a outra pessoa está passando. Talvez aquela flor bonita seja a única coisa boa que alguém vai ver hoje. Talvez aquele bom dia com carinho seja o que vai fazer alguém sorrir. São coisas pequenas, mas fazem diferença, completou ele com voz baixa. Fazem, respondeu Manuela com um sorriso discreto. E eu acho que minha mãe ficaria feliz de me ver continuando isso. Rafael sorriu. Sua mãe é uma mulher sábia. Era. Ela faleceu ano passado. O sorriso dele desapareceu. Manuela, eu sinto muito. Eu não sabia. Tudo bem. Você não tinha como saber. E como você consegue continuar sendo tão positiva? Manuela olhou para as flores que havia acabado de arranjar. Porque ela me ensinou que a dor não pode apagar a nossa capacidade de espalhar amor. Na verdade, ela deve aumentar essa capacidade. Rafael sentiu algo se mover no peito. Algo que havia construído muros para proteger. Você é uma pessoa incrível, Manuela. Ela corou, desviando o olhar. Não sou nada demais. É sim, ele disse, com uma intensidade que a fez olhá-lo de volta. É a pessoa mais especial que já conheci. O ar entre eles ficou carregado. Manuela sentiu o coração disparar, e Rafael percebeu que havia dito demais, ou talvez não o suficiente. Eu preciso voltar ao trabalho, ela murmurou. Claro, ele disse, mas não se moveu. Manuela? Sim? Amanhã cedo, depois da reunião. Aceita um café comigo? Manuela piscou, surpresa. Um café. Só isso. Prometo que não derramo nenhum. Ela riu, sem saber se era nervosa ou aliviada. Tudo bem. Um café, então. Rafael assentiu, discreto. Combinado. Quando ela saiu, ele a acompanhou com o olhar, tentando não sorrir. E pela primeira vez em muito tempo, teve a sensação de estar prestes a começar algo que não sabia explicar. Apenas sentir. Na manhã seguinte, Manuela chegou mais cedo que o habitual. Tentava disfarçar a ansiedade, mas o coração batia acelerado. Às 9 em ponto, Rafael apareceu na recepção com 2 xícaras nas mãos. A cafeteria nova fica no térreo, disse ele, estendendo uma das xícaras. Achei que você talvez quisesse experimentar. Manuela riu meio sem jeito. Então era disso que se tratava o convite? Exatamente. Só café, respondeu, com um tom leve, mas o olhar mais atento do que ela esperava. Eles sentaram-se em um dos sofás próximos à janela. O sol da manhã entrava pelas paredes de vidro, tornando tudo mais calmo, quase íntimo. Então, o que achou? Perguntou ele depois de um gole. Forte. Mas bom, respondeu sorrindo. Acho que é o tipo de café que acorda até quem não quer. Ótimo, eu precisava de algo assim, disse ele meio sério, meio brincando. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Apenas tranquilo. Você tem um jeito curioso de ver o mundo, Manuela. É o único jeito que conheço, respondeu baixando o olhar. Se a gente só olhar para o que está errado, acaba esquecendo o que ainda vale a pena. Rafael inclinou levemente a cabeça, impressionado com a naturalidade da resposta. Pouco depois, ele precisou subir para uma reunião. Antes de entrar no elevador, virou-se para ela. Obrigado pelo café. Eu que agradeço, respondeu Manuela. Mesmo que tenha sido você quem trouxe. Rafael sorriu. Foi melhor assim. Da próxima vez, eu deixo você escolher. Nos dias seguintes, o café das 9 virou um pequeno hábito. Nem todos os dias,
mas com frequência suficiente para que ambos percebessem que algo estava crescendo ali, silencioso, leve, inevitável. Algumas semanas depois, Rafael apareceu na recepção já no fim do expediente. "Você ainda está aqui?" perguntou ao vê-la fechando o balcão. "Estava finalizando os registros do dia", respondeu ela. "Por quê?" "Porque pensei em passar em um restaurante novo antes de ir para casa. E talvez você queira ir também." Manuela hesitou. "Jantar?" "Só um jantar", ele respondeu, como quem antecipa a preocupação. "Apenas comida boa e conversa fora do escritório." Ela sorriu sem saber se era coragem ou curiosidade o que a fazia aceitar. "Tudo bem, um jantar então. Mas eu preciso passar em casa antes... trocar de roupa." "Sem problema", disse Rafael com um meio sorriso. "Te busco lá em 1 hora, pode ser?" "Pode", respondeu surpresa com a naturalidade dele. Naquela noite, Rafael a buscou em casa. Quando Manuela desceu do prédio, ele quase não a reconheceu. Usava um vestido simples, azul marinho, mas estava radiante. Nervosa, mas radiante. "Você está linda", ele disse, abrindo a porta do carro para ela. "Obrigada. Você também está bem." Ele riu. "Apenas bem?" "Está bem demais. Está me deixando ainda mais nervosa." "Por que nervosa?" "Porque isso é loucura, Rafael." Durante o jantar em um restaurante discreto, que Rafael escolheu justamente para evitar olhares curiosos, eles conversaram sobre tudo e nada. Rafael contou sobre a pressão de assumir uma empresa nova, sobre como havia trabalhado tanto que esqueceu de viver. Manuela falou sobre os sonhos que teve que adiar quando a mãe ficou doente, sobre como aprendeu a encontrar alegria nas coisas simples. "Você já foi casado?" ela perguntou, brincando com a taça de vinho. "Quase. Noivei há 3 anos. Ela terminou 2 semanas antes do casamento." "Nossa, por quê?" Rafael hesitou. "Disse que eu era frio demais, que não sabia amar de verdade." "E você acredita nisso?" "Acreditava. Até... Até uma recepcionista atrapalhada derramar café em mim e me ensinar que eu estava vendo a vida de forma completamente errada." Manuela sentiu o coração acelerar. "Rafael." "Manuela, eu sei que somos diferentes. Mas a verdade é que eu me sinto bem quando estou com você. E isso para mim já diz o suficiente." "O que você sente?" Ele segurou a mão dela por cima da mesa. "Que você me faz querer ser uma pessoa melhor. Que, quando estou com você, eu lembro de quem eu era antes de me tornar só trabalho. Você me faz rir, me faz sentir." Lágrimas se formaram nos olhos dela. "Eu também sinto. Só tenho medo de que tudo esteja acontecendo rápido demais." "Rápido?" "É. Às vezes o coração anda na frente da razão, mas talvez seja assim mesmo quando algo é de verdade." Rafael apertou a mão dela, sem dizer nada por um instante. "Manuela, eu não quero qualquer mulher. Quero você. Do jeito que você é. Com suas manias de cuidar de todo mundo, com sua agenda de anotações, com seu jeito de ver beleza onde todo mundo só vê rotina." Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. "Isso é muito assustador. Para mim também. Mas talvez o amor seja mesmo assustador." "Amor?" ela sussurrou. Rafael percebeu o que havia dito e sorriu. "Amor." O silêncio que se seguiu foi tranquilo, cheio de significados que nenhum dos dois se apressou em decifrar. Do lado de fora, a cidade seguia viva, mas para eles o tempo parecia ter parado ali, entre um sorriso e um olhar que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Quando se levantaram para ir embora, Rafael a acompanhou até o carro. Antes que ela entrasse, os dois pararam sem saber ao certo quem hesitou primeiro. Por um instante, apenas se olharam, e foi ali, simples e inevitável, que o primeiro beijo aconteceu. Calmo, breve, cheio de cuidado. Não havia pressa, nem promessas. Só o reconhecimento silencioso de que algo verdadeiro começava a existir. A partir daquela noite, o cotidiano ganhou um novo ritmo.
Nos meses seguintes, eles tentaram manter discrição, mas era quase impossível. Rafael mudou. Sorria mais, era mais paciente em reuniões, cumprimentava funcionários pelos corredores. Manuela brilhava de uma forma diferente, mais confiante, mais feliz. Mas os comentários começaram. Sussurros no elevador, olhares curiosos, fofocas no cafezinho. Alguns funcionários se mostraram genuinamente felizes pelo casal. Outros não tanto. Uma manhã, Manuela encontrou uma carta anônima na sua mesa. Mulheres como você sempre dão um jeito de subir na vida. Que nojo! Ela segurou as lágrimas até chegar ao banheiro, onde chorou em silêncio. Rafael encontrou ela lá 10 minutos depois. Manuela, o que aconteceu? Ela mostrou a carta. O rosto dele se fechou. Quem foi? Não sei. Não importa. Claro que importa. Isso é inaceitável. Rafael, talvez seja melhor eu sair da empresa. O quê? Não, de jeito nenhum. As pessoas estão falando, estão dizendo que eu me aproveitei, que... E você liga para o que essas pessoas dizem? Ligo para você. Para a sua reputação. Para o que isso pode significar para os seus negócios. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Manuela, escuta bem o que vou falar. Você não vai sair daqui. Você não fez nada de errado. E qualquer pessoa que tenha problema com o nosso relacionamento pode vir falar comigo diretamente. Rafael, não. Chega. Estou cansado de esconder. De fingir que não me importo com você mais do que deveria. Na semana seguinte, a empresa inteira recebeu um comunicado oficial. Rafael havia decidido tornar público o relacionamento, seguindo todas as diretrizes de compliance da empresa. Manuela seria transferida para outro departamento, para evitar conflitos de interesse, mas continuaria na empresa. No evento de fim de ano da corporação, Rafael subiu ao palco para o discurso tradicional. Mas em vez de falar apenas sobre números e metas, ele disse algo que ninguém esperava. Este ano aprendi que liderança não é só sobre resultados, é sobre pessoas. E às vezes, as pessoas mais especiais aparecem nos momentos mais inesperados. Foi um acidente que me apresentou a mulher, que me ensinou o valor da simplicidade, da gentileza genuína e do amor verdadeiro. Ele olhou diretamente para Manuela, que estava na plateia, com lágrimas nos olhos. Manuela, você transformou não só a minha vida, mas a forma como esta empresa se relaciona com cada pessoa que trabalha de aqui. Obrigado por me ensinar que pequenas gentilezas podem, sim, mudar tudo. A plateia aplaudiu, e muitos funcionários se emocionaram. Manuela chorou e sorriu ao mesmo tempo. Depois do evento, no estacionamento, Rafael a encontrou. Você me deixou sem palavras lá dentro, ela disse. Era isso que eu sentia. Precisava que todo mundo soubesse. Não tinha medo de que as pessoas julgassem. Tenho medo de muitas coisas, Manuela, mas de amar você não é uma delas. Ele se ajoelhou ali mesmo, no estacionamento, e tirou uma pequena caixa do bolso. Manuela Ferreira, você quer se casar comigo? Ela ficou em choque por um segundo, depois começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Você está me pedindo em casamento no estacionamento da empresa? Estou. No lugar onde tudo começou. Onde você derramou café em mim e mudou a minha vida para sempre. Sim, ela disse, se ajoelhando também para ficar na altura dele. Sim, eu quero. Quando eles se beijaram, alguns funcionários que ainda estavam saindo do evento começaram a aplaudir. Logo, uma pequena multidão se formou, celebrando o casal que havia provado que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis. 6 meses depois, no dia do casamento, Rafael fez questão de incluir no discurso uma frase que se tornou lenda na empresa. Às vezes, o que parece o maior erro da nossa vida é, na verdade, o maior acerto. Obrigado por me ensinar que o amor verdadeiro não precisa de planejamento. Ele só precisa de corações abertos para reconhecê-lo quando ele chegar. Manuela riu, lembrando-se daquela manhã em que tropeçou no elevador e mudou 2 vidas para sempre. Porque, às vezes, os melhores começos nascem dos finais mais improváveis, e o amor verdadeiro
sempre encontra um jeito de transformar acidentes em milagres.